Olá, boa noite. Estou gravando mais uma live. E na live de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos, alguns acontecimentos aí sérios, né, que estão ocorrendo na geopolítica, no mundo. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. A câmera. Ok. Pronto. Está ajustada a câmera. Boa noite, você que está chegando aí. Essa live também vai para o Instagram, vai para o YouTube. Então eu já vou dar início aqui ao assunto. Eu tenho uns assuntos importantes aí para comentar. E realmente, deixa eu ver como é que tá aqui, o volume, beleza, tá ótimo. Tá tudo ok. Um minutinho aqui que eu tenho que ajustar, verificar o aparelho aqui. Ok, tá tudo beleza. Então tem acontecido muitas coisas e eu tenho comentado que os acontecimentos atuais são um prenúncio, um prelúdio de outros eventos que estão por vir, né? São os acontecimentos futuros concernentes às profecias. E o que está acontecendo politicamente, a geopolítica, é uma jogada. E sempre vai estar ocorrendo isso até que se cumpra os tais acontecimentos mais importantes vindouros. Os tais acontecimentos vindouros mais importantes. E realmente eu dou muita atenção a esses assuntos porque gostaria até que quem pretende estar desperto também realmente está acompanhando esses fatos, viesse também continuar dando atenção, porque isso faz parte do cenário dualista e também é um acontecimento profético, pessoal. E eu vou começar a falar sobre essa situação da Venezuela, né? O povo lá realmente escravo do regime ditatorial, estava sendo, na miséria, propositalmente, um país rico que se deixou a desejar, porque tem muito petróleo, e para fazer toda essa conversão de ativos, né, isso aí realmente, através da gestão do Maduro, foi colocado, o povo lá foi colocado propositalmente na miséria, enquanto que ele esbanjava poder e riqueza, e também junto com o narcotráfico lá que estava sendo conduzido no governo dele. No desgoverno, porque realmente ele não foi eleito, ele quis continuar. E ocorreram muitas mortes lá, pessoas manifestavam, não tinha como manifestar sua opinião. Muitos foram para vários países, Estados Unidos, outros países. E logo quando o Trump entrou, eu já imaginava que uma hora ele ia adentrar lá. Porque era um intuito também, ainda que fosse levar tempo. E justamente o que aconteceu. Muitos acreditavam que ele realmente iria sair para uma outra vida, né? Mas ele foi preso. E hoje o povo está comemorando, mas agora almejando então uma democracia na Venezuela, esperada ali pelo povo sofrido de lá. Foi uma negociação que o Trump teve com o Maduro para então eles adentrarem lá e administrar os recursos lá, ou ele realmente foi preso, né?
mas foi tirado de uma forma ou de outra. Agora estão aguardando quem vai assumir, quem for assumir lá a gestão, e vai realmente dar liberdade ao povo. Só que hoje a geopolítica ela visa, para manter a soberania de um determinado país, obter os recursos como terras raras, a manutenção do petróleo. Então realmente a China tem um negócio lá de petróleo na Venezuela. A Rússia tem uma empresa lá que tem ativos, mas também tem do Irã. Adquire petróleo do Irã e tem a empresa de ativos lá na Venezuela. A China tem negócio de petróleo na Venezuela. Só que os Estados Unidos realmente, queira o que não queira, está disputando ali essa questão no que tange ao poder chinês na questão tecnológica, militar, né, bélica e também econômica. Então ele adentrando ali, assim como também ele está já praticamente conquistando a Groenlândia, impedindo ali de certa forma ali o avanço da China, porque pode ser ameaçador aos Estados Unidos, né? Hoje a economia da China está realmente afetada em um determinado estágio, né, grau, mas a China tem um aparato tecnológico, porém demanda o que? A manutenção do aparato tecnológico, o recurso financeiro. E o recurso financeiro é adquirido através de quê? Das terras raras para manutenção tecnológica, os acordos e as terras, né, bem como a agricultura, que inclusive o Brasil, a China compra parte da terra da agricultura no Brasil, inclusive o Trump está de olho também, eu vou estar depois comentando sobre isso. E lamentavelmente, né, a China está metida no Brasil até nessa questão política, infelizmente, tá? Se você não sabe, sabe agora, passa a saber agora, só você fazer a pesquisa, não precisa acreditar em mim, acho que você vai ver o que eu estou falando. E no que tange a isso, a China até recentemente queria já começar a taxar países, né, devido ao seu patamar ali, determinado patamar de terras raras, mas aí o Trump também ele agiu, porque isso aí ia chegar também a driblar e tentar ultrapassar os Estados Unidos, né? Continuei aqui. Sempre tem a live ao vivo, é assim mesmo. Então, pessoal, a China compra muita terra rara no Brasil. Aumentou o consumo de terra rara no Brasil. A gente sabe que praticamente essa negociação que ocorre de política no Brasil, governo, pessoas no Brasil com a China, realmente é algo que eu vejo antiético, porque deve vender muito, muito barato, e também para onde vai esses recursos financeiros, né? E realmente quem pesquisa a fundo sabe que o Brasil, a situação é bagunçada, e que soberania é essa que o Brasil tem. Então, pessoal, visando isso, a China ela precisa dos recursos para manter o seu aparato tecnológico. Mas aí os Estados Unidos, ele adentrando nisso, impedindo, dificultando isto, vai impedir com que a China venha avançar. E os Estados Unidos têm o intuito sim de manter a sua soberania americana, América número 1, soberania, então visa manter ali os seus data centers ali, o Vale do Silício, o data center, investindo ali nas Stargates, né, 500 bilhões, a superinteligência artificial. E a tecnologia ela tem muito a ver com o campo militar, porque ela fortalece o campo militar. Um país que tem um fortalecimento do campo militar com tecnologia, ele se torna superior, e vai se tornar superior no futuro aquele que conquistar. O Estados Unidos está trabalhando para isso. E também tem a ver com a economia, porque gera economia, porque a economia ela atualiza, né? Toda essa questão de empresa, de recursos, sustentabilidade, inclusive também os países que adotam tecnologia
do outro país, como no Brasil, por exemplo, né, que adota a tecnologia do Vale do Silício. E essa questão da Groenlândia é algo assim que, no meu ver, praticamente os Estados Unidos está conquistando a Groenlândia. Porque a Groenlândia, pessoal, ela é um lugar que tem uma temperatura realmente fria, né? E ali perto da... É um lugar de estratégia também, estrategicamente para fins tecnológicos, porque os data centers, né? Eles precisam, por exemplo, os data centers precisam, eles demandam muita energia e calor. E aí os geradores, eles utilizam uma espécie de vaporização para poder controlar ali o calor, né, dos equipamentos data center. Então gasta muita água. Você não sabe, a inteligência artificial que você usa, a fonte dela lá os data centers, os geradores demandam calor, gastam água. E aí o vapor, para resfriar, para controlar, gasta água. Então, utilizando os data centers ali, no lugar que a temperatura é baixa, vai favorecer e vai economizar o gasto de energia dos data centers. Sem contar também com posições estratégicas que está realmente, vamos dizer assim, abrangente em sua hegemonia no aspecto econômico de relações com os outros países aí, de uma forma, vamos dizer assim, por intermédio, e também fortalecer o seu campo militar, estratégico e econômico, como eu mencionei agora, né? Que vai ali somar ali, ser uma peça fundamental para esse intuito dos Estados Unidos, essa situação da Groenlândia. E também a China passa por ali, a China passa pelos lugares frios, né? Ali vamos dizer assim, na Groenlândia, ali perto ali das regiões que a China passa, trafega, né? Nos lugares mais frios, porque fica mais fácil para chegar a negócios com a Europa, por exemplo. Fica mais fácil, né? E fica mais fácil e ganha tempo, porque os gelos derretendo, né? Ali facilita rapidamente o tráfego da China em negócios com a Europa e outro país. Só que os Estados Unidos ali realmente está querendo dificultar muito o tráfego da China, e bem como também nessa questão do que tange a petróleo. Os Estados Unidos já está entrando na Venezuela. Isso aí vai impedir com que a China venha cada vez mais ter dificuldade para obter o quê? Os recursos fundamentais para manter também o seu processo do âmbito econômico, que é muito importante. Pra você ter uma ideia, se o Estreito do Hormuz fechar, se o Irã fechar o Estreito do Hormuz, nossa, isso vai impactar o negócio de petróleo, o fornecimento de petróleo para a China, somente a questão da Ásia. A Índia também, que precisa, vai impactar. Coreia do Norte vai impactar, mas com o Japão também e outros países. E os Estados Unidos. Então o que aconteceu no Irã? O Irã, obviamente, uma hora vai atacar Israel vai atacar o Irã. Isso é bíblico, vai haver também esses ataques. Vai haver, vamos dizer assim, as tensões, um aumento das tensões, e vão ficar muito mais sérias futuramente. Que pode ser breve, pode ser curto, a longo ou médio prazo, tá? Então, pessoal, o Irã, aquele regime atolado do inferno lá, matando o seu próprio povo. Cara, eu vi na internet o vídeo, garotinho jogando futebol, meninas, o seu próprio povo sendo morto covardemente, uma tamanha monstruosidade. Boa noite quem está chegando aí. E tamanha monstruosidade. Praticamente está fracassado aquele regime. Se aquele regime não for para outro planeta,
Não é que vá para outro planeta, certo? Que você me entende, né? Então, por que, na minha opinião, ele não adentrou? Que eles estavam querendo ali uma estratégia para atacar o Irã. Porque os outros ataques foram cirúrgicos. E por que não agora? Eu vejo que o Trump, o Serviço de Inteligência Americana, bem como também as táticas de Israel, porque os Estados Unidos é o cão de guarda de Israel, ele fornece armamento para Israel, fortalece a economia, bem como também o judeu de Israel também tem ali uma ligação muito forte nos Estados Unidos, em muitos setores, se você não sabe, sabe agora. Só que no que tange a influenciar um ataque ao Irã, a mentalidade, a análise seria de que o Irã pode de repente fechar o Estreito de Hormuz e aí impedir o tráfico, e aí impedir o fornecimento de petróleo para esses países que eu mencionei. Os Estados Unidos também ia ser impactado. Segundo, eu não vejo que eles querem uma terceira guerra mundial. Eles querem negociar, eles querem manter aí domínio territorial em certos países de formas estratégicas, até com tecnologia, até para o aparato, o desenvolvimento do aparato tecnológico, para então fortalecer o campo bélico americano e o campo tecnológico, que vai aumentar ali muito a sua capacidade econômica. Embora os Estados Unidos ainda está muito endividado, tá? Está com trilhões aí de dívidas. Mas como assim, se ele é o pai do dólar? Você faz essa pergunta, né? Não é o tio Sam aí? Como é que é? Pessoal, nós temos o JP Morgan, que é o Banco Federal, fundado em 1913. Esse JP Morgan, ele foi fundado em 1913, depois que ocorreu lá o fundamento do Titanic, né, que a história mostra que foi o gelo que encostou lá, o iceberg. Mas naquela época tinham as famílias ali poderosas que queriam que o governo fosse controlar Federal Reserve Federal Americana, fosse controlada pelo próprio governo da época. E esse Morgan, essa família JP Morgan, eles não queriam, eles queriam eles mesmos controlar os bancos, como pequenos grupos hoje controlam os bancos. Entende? E ocorreu o quê? O afundamento do Titanic. Por quê? Porque os análises, né, que trouxeram as evidências aí, algo que chama muita atenção, que é justamente em 1913, logo fundaram o Banco Federal Americano, a Reserva Federal Americana, que é um banco independente dos Estados Unidos, é de pequenos grupos que controlam o dólar e controlam os bancos centrais do mundo. Os poderosos do mundo, pessoal, saiba de uma coisa, eles compram ativos baratos e quando aumentam, eles vendem mais caro. Eles ganham assim. Eles vendem barato, compram barato, ou seja, e vendem mais caro quando aumenta. Tem todo um controle econômico no mundo, onde 99% da riqueza é controlada por esses pequenos grupos. Então, a situação é mais profunda do que você possa imaginar. Por quê? Porque ela não chega a um patamar, ela vai além do que você aprende, do que você ouve por aí, do que a mídia fala, né? Do que as histórias te falaram. Muitas coisas são diferentes. O que está acontecendo, às vezes, você não percebe, mas tem uma origem lá de trás. Tudo tem um plano. E o que está acontecendo hoje é uma agenda. O que está acontecendo no Brasil faz parte de uma agenda. Ah, mas o Donald Trump, ele conversou com o governo e a mídia, né, já doutrinou as pessoas com informações assim. Nossa, mas eles são amigos, ficaram amigos. E muitas pessoas caíram nessa, né? Pois é. Mas a diferença, há uma jogada. Houve um acordo. Que acordo foi esse? Vários. Inclusive, se você não sabe, a China está metida no governo do Brasil, terras,
parte de energia, agricultura. Ó, isto é seríssimo, muito sério. Um país que demonstra uma soberania, mas um país que é subjugado, ó, entende? Ó, e o país tem terras raras. Então, a negociação mediante ao governo pode também se estender à obtenção das terras raras para alimentar os data centers, para os aparatos tecnológicos, para as tecnologias de robôs com inteligência artificial, humanoides, carro, bateria e por aí vai. Então a situação é muito mais séria que você possa imaginar, meus caros amigos. Você que está chegando agora, fique um pouquinho aí, porque a situação não é só a geopolítica, a situação é outros fatores que estão concernentes e que faz com que o que está acontecendo hoje se torne um prenúncio do que está por vir. Vocês estão sabendo, deixa eu ver aqui quanto tempo tem já, nossa, 23 minutos, como o tempo voa, né? Eu queria mostrar para vocês aqui uma notícia. E olha, meus caros amigos, minha primeira live que eu gravei, inclusive eu estou há mais de 10 anos já envolvido com essa situação. Minha primeira live foi aqui no Facebook. Primeiro eu postei o vídeo, aí postei o vídeo, depois eu gravei uma live, aí depois eu gravei umas outras lives, aí eu passei a gravar no Instagram, estou gravando aqui, depois eu jogo para lá, pro meu canal. Então, 10 anos obtendo, buscando realmente entender a situação que está acontecendo, né? Você vai aprendendo, vai pegando as informações, realmente você vai vendo que a gente está numa matrix, que a situação vai muito mais além, né? E que esses 10 anos, olha, eu continuo aprendendo, continuo me dedicando, porque infelizmente, pessoal, muitas pessoas estão sendo doutrinadas porque perderam o senso de questionamento, deixaram de pensar, deixaram de analisar, estão a merecer de ideologia, estão a merecer de novidade, porque o ser humano ele já tem um instinto natural de buscar a novidade, mas ele, quando perde o questionamento, ele passa a agir pela emoção, e aí ele deixa de analisar os fatores. E quantos aí estão divididos? Quantos estão divididos aí, estão sendo doutrinados facilmente, e as massas divididas e doutrinadas, as ignorantes, ficam fáceis de controlar. Então eis a questão. Isso faz parte de uma agenda. Entende? E aí a pessoa perde o questionamento, se perde nas informações, se envolve com ideologia, começa a ser escrava de ideais políticos e vai pouco a pouco perdendo o quê? Perdendo a sua essência de forma de analisar as coisas de fato de verdade, né? E seus princípios. A política, ela é um ambiente perigoso. A política é um ambiente muito perigoso e tóxico. Ah, mas tem aqueles que tentam fazer a diferença? Tem, são poucos. E por que esses poucos não conseguem ainda mudar muita coisa? Porque tem que bater de frente com o gigante de uma agenda. Uma agenda essa que obriga a pessoa a ter que agir. Chega uma hora que a pessoa é obrigada a seguir aquilo. Ela tem que seguir. Senão eles vão jogar obstáculos para atrapalhar o progresso daquela pessoa, daquele político. Você acha que aconteceu com os presidentes é normal? Não, não é normal. Isso é uma questão política, ideológica, né? Isso é uma contaminação dentro desse processo político, ideológico, que está contaminando o país cada vez mais. O país já está muito contaminado. Muito concernente a isso. A pouca liberdade que nós temos, ainda,
que eles queriam nos calar aqui na internet. A pouca que nós temos. Porque houve um acordo com o Trump em relação ao governo, mas eles querem muito descalar. Por quê? Porque aqui a pessoa tem a liberdade, aqui ela pesquisa, aqui ela corre atrás. Ela não é obrigada a ouvir aquilo que é passado, aquilo que já é elaborado, pré-elaborado antes para doutrinar ela. Porque o quê? Porque segue uma agenda. Certas fontes de informações no país e no mundo seguem uma agenda para doutrinar, para impedir que a pessoa enxergue a realidade. Entende? E ela cresce, desenvolve, ao decorrer da vida dela toda, ela acha que aquelas informações estão sendo úteis, mas na verdade ela está sendo enganada com muitas dessas informações. Eu vou comentar do navio que está atracado aqui, né, no Brasil. Uma vergonha. Um navio desse chega, aparece lá os médicos, militares, ficam indignados porque foram impedidos de saber o que está acontecendo. E sem mais nem menos, está aí atracado no Brasil, tá? Fere essa questão aí de diplomática, política. Você sabe que a política do Brasil está assim com a China, né? Essa é a verdade. E pasme, um navio que é um navio espião, que é trans, né? Navio trans, que parece que é hospital, mas parece ser um navio espião e militar de guerra. Não precisa estar tão esperto para perceber isso. Por quê? Porque a América Latina, ela tá numa situação, parte da América Latina apoiando o país da Ásia. E se você não sabe, mais ou menos 8 submarinos, 8 nucleares estão espalhados na América Latina. Então, o que está havendo hoje... Espera um minutinho, pessoal. Espera um minutinho aqui. Tem um probleminha técnico aqui, já volto, pessoal. Pronto. Vou tentar botar uma notícia para vocês aqui. Aqui, ó, Estados Unidos aprovam lei para investigar o agro brasileiro e sua relação com a China. Que não é de hoje que a China está envolvida em determinadas partes do agro. E por que isso? Porque está havendo agora uma disputa dos Estados Unidos, que quer impedir o avanço da China para o seu fortalecimento econômico, e sucessivamente que vai também abranger ali o fortalecimento do aparato tecnológico e militar bélico. Então está havendo isso. Ah, mas tem a questão da liberdade, tem a questão de ver se tem alguma coisa normal. Está havendo uma disputa de poder e jogo dentro da geopolítica. A China avançada seria muito pior?